Oi, gente. Eu parei aqui um tempinho do meu dia para eu fazer alguns consertos, né, em alguns laços da minha filha. Há vários dias eu vou pegar o laço, né, de uma cor que eu quero e eu observo que tá com algum problema. E eu estava pensando, né, que eu ia precisar comprar. Falei, nossa, ela tá ficando quase sem laço nenhum das cores que eu necessito. E depois eu parei, eu pensei, eu falei, o tempo que eu vou comprar, eu tenho tudo que eu posso consertar. Eu só preciso parar um tempo para me dedicar a fazer o conserto desses lacinhos, né? E enquanto eu estava aqui preparando para eu começar a fazer os concertos, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Quantas vezes nos nossos relacionamentos, nos mais variados relacionamentos, a gente não quer dedicar tempo. E nós precisamos dedicar tempo para fazer alguns ajustes. Os ajustes nos mais variados tipos de relacionamentos, eles são necessários, né? Diariamente, periodicamente, né? Eu preciso fazer alguns ajustes na minha forma, no tempo, né, que eu vou dedicar ali aos meus filhos, seja para brincar, para ouvir, que horas que vai fazer a tarefa de casa, enfim, tantas coisas, né? Eu observo que o Emanuel, principalmente, por já ser maior, já tá na fase de pré-adolescência, ele tem necessidades, né, diferentes do que ele tinha antes, e diferentes, né, da Valentina, que é menorzinha. Observe que esse lacinho aqui, ele só tá solto. Eu só preciso prender melhor, né? Depois eu vou fazer uma costurinha aqui nessa pontinha. Mas não é nada demais, nada que precisa ser descartado. E às vezes nos nossos relacionamentos, a tendência é descartar. Eu vou encontrar uma nova amizade, porque com aquela que eu tinha antes já não tá dando mais certo. Não tá dando mais certo como antes. E até mesmo, né, os casais chegam a divórcios porque não estão conseguindo mais se entender. E os ajustes são necessários. Mas demanda tempo, né? E esse tempo, ele precisa ser, não é simplesmente um tempo de qualidade, pronto, mas ele precisa ser intencional, parar para fazer os acertos, os ajustes que são necessários, né? E observem que em pouco tempo, eu tô há tanto tempo pensando que a minha filha precisa de mais laços, e em pouco tempo eu recuperei os que ela já tem, porque eu parei para fazer isso. E o tempo que eu ia levar para ir no centro da cidade comprar outros, né? Talvez seria um tempo muito maior. Eu ia precisar abdicar de outras coisas, né? E em pouco tempo eu já fiz os ajustes aqui e estão, né, consertados todos os lacinhos novamente. Eu falo daquilo que é a minha realidade, né? Então a minha realidade como mãe, como dona de casa, é o que sempre vem em mente, então é o meu cotidiano. E periodicamente eu preciso fazer ajustes. Às vezes eu entendo que o meu cansaço é apenas a necessidade de ajustar ali o meu tempo de descanso. Então eu entendo que eu vou precisar deixar algumas tarefas que eu realizei com muito êxito na semana anterior, na semana atual não vai dar, porque eu tenho outras prioridades. Então, a minha vida como um todo gira em torno dessas pessoas, que são os meus filhos, que o Senhor me confiou para nesse tempo eu cuidar. Quem é que Deus confiou para que você cuide? Você tem um esposo, você tem ali as suas tarefas na igreja, enfim, você vai precisar ajustar, porque a nossa casa, a nossa família fala muito sobre nós. E o fracasso na nossa família não vai conseguir te dar êxito em qualquer outra área da sua vida. Então precisa começar na sua casa, naquilo que o Senhor te confiou ali pessoalmente. Então tudo gira em torno deles, mas existem momentos que eu preciso parar para ajustar algumas coisas. Existem momentos que eu tenho coisas de trabalho, de estudo, que eu gostaria de estudar melhor, entender melhor sobre algo, mas a minha filha tá me chamando para brincar de boneca. Então não vai dar para ser na hora que eu programei. Porque ela ainda tem 3 aninhos, então o entendimento dela ainda não é como o meu. Então quem vai precisar ajustar ali as coisas sou eu. E então pare e observe qual a manutenção, em que área da sua vida que essa manutenção precisa ser feita. De repente você está pensando em efetuar uma troca. De repente você está pensando aí que o filho da sua irmã, da sua amiga, do seu vizinho é bem melhor do que o seu, o marido, a igreja é melhor e na verdade só precisa de alguns ajustes. E esse ajuste precisa ser intencional. Você precisa parar e olhar a necessidade que de fato precisa e dedicar o seu tempo para isso. Falar nesse assunto me fez lembrar de quando eu precisei parar de trabalhar para cuidar da minha família, para cuidar do meu filho, que ainda era um bebê, e para cuidar do meu casamento. Eu estava vendo as coisas ruindo e eu não estava conseguindo dar conta de tudo. E então eu decidi, né, parar de trabalhar e voltar para dentro de casa, e isso aconteceu em 2 momentos. Quando meu filho nasceu, eu percebi que a demanda aumentou muito
eu e o meu esposo, a gente se falava mais por telefone do que pessoalmente, porque os nossos horários de trabalho não coincidiam. Então, muitas das vezes a gente se encontrava assim, eu entrando em casa, ele saindo já correndo, que o horário já estava apertado. E um outro momento foi quando eu estava com muitos projetos, né, voltando pensando de voltar à carreira de trabalho, estudando para fazer concursos, com vários cargos na igreja, e eu observei que novamente as coisas estavam desajustadas dentro de casa. E eu entendi o Espírito Santo me dizendo: para um pouquinho. Mas de que forma esse parar, né? Torno a dizer, isso precisa ser intencional. Então eu entendi que de nada me adiantava estar em todos os cultos da minha igreja e a minha casa, a minha família tá ruindo, e não ter um tempo intencional, um tempo de qualidade, um tempo de oração, de busca, de leitura da palavra, de planejar junto, sonhar coisas assim para nossa família, para nossa casa mesmo, né? De nada me adiantava. E é por isso que eu digo, né? Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso fora da minha casa vai ser capaz de suprir, né, a ruína ali dentro da minha casa, a ruína da minha família. Então eu parei. Eu parei e assim, entreguei alguns cargos, fui mais devagar com relação à vida profissional. Então nós passamos a fazer cultos devocionais em casa, a gente passou a ter mais tempo junto, então a gente fazia compras, de supermercado mesmo. Todas as tarefas a gente estava mais junto. E as coisas foram sendo realinhadas. E quando meu esposo morreu, isso fez muito sentido, né, para mim, porque eu não tinha remorsos. Não quer dizer que eu nunca tenha falhado na minha vida conjugal, na criação com meu filho, não. A gente está falando aqui de seres humanos. Nós somos imperfeitos. Mas a minha capacidade de perdoar era maior, porque eu tinha mais tempo, eu tinha mais paciência, eu estava mais descansada. E por que tudo isso? Porque eu estava alinhada com o plano de Deus. Eu sei que foi a voz de Deus que eu ouvi me orientando: filha, faça isso, não faça aquilo, tal. Então, eu não tinha muitos pesos, muitos remorsos. E o meu esposo, que antes ele trabalhava muito, então ele não tinha, os horários de trabalho dele coincidiam muito com os horários de culto. Então eu abri mão, uma das coisas que eu abri mão de um cargo na igreja foi para eu poder estar mais tempo em casa e a gente então fazer esses devocionais juntos, porque algumas vezes eu chegava dos cultos, ele tinha acabado de chegar, tinha pouco tempo, e ele estava muito cansado, logo ia dormir, enfim. Então nós cultuávamos juntos em casa, todas essas coisas, né, o Senhor foi ajustando. Nós atraíamos a glória e a presença de Deus para dentro da nossa casa. E a terapia, como que ela funciona? Normalmente as pessoas chegam com peso, sempre tem culpa relacionada aí no meio da situação. Então você saber que você fez aquilo que você deveria ter feito se torna mais leve, é uma carga menos na sua mochilinha ali, né? Digamos que a mochila é ali toda a sua bagagem de vida. Então é um peso a menos. A sensação de dever cumprido, a certeza, né, de que você fez o que você poderia ter feito, o que estava ao seu alcance. Muitas das vezes a gente acaba por não fazer nada. E é isso que não pode acontecer. Então fez muito sentido para mim a certeza, né, de que eu fiz o que estava ao meu alcance. E foi muito bom isso, né? Isso me trouxe uma leveza depois. Bom no sentido de eu estar leve, de eu pude ver os frutos na vida do meu esposo, o quanto que nós crescemos espiritualmente junto, o quanto que nós amadurecemos juntos, né? E foi necessário parar para fazer os ajustes. Eu precisei parar um pouco, desacelerar algumas coisas, deixar algumas tarefas por fazer para dedicar mais tempo. E hoje é isso que eu sigo fazendo, por mim mesma, em primeiro lugar, porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar das pessoas que Deus me confiou para cuidar? Então, se eu estou passando por uma crise alérgica ou quaisquer outra coisa, por exemplo, eu percebo que o meu corpo ele precisa de mais descanso. E a demanda com as crianças, por exemplo, ela não diminui muito porque a minha filha ela ainda é pequena, então demanda mais de mim. E o meu filho, ele precisa da minha ajuda, eu preciso levar, eu preciso buscar na escola, eu preciso orientar, né, nas tarefas, eu preciso estar participando disso. Então, o que eu posso deixar um pouco são os serviços domésticos. Isso mexe bastante comigo. Eu não sou uma pessoa que fico super bem com desordem, né? Eu preciso realmente decidir deixar. Eu preciso ver a baguncinha ali e deixar. Então eu procuro fazer aquilo que de fato eu preciso. Então eu preciso cozinhar, eu preciso, a louça precisa ser lavada. É um tipo de coisa que não tem como deixar, né? Mas vai ter um dia que a cama, por exemplo, vai deixar de ser forrada. A sensação é maravilhosa de logo me levantar e a cama está forrada, mas nem sempre dá.
E eu preciso conseguir olhar para uma tarefa como essa, por exemplo, e deixar por fazer, para que eu economize tempo. É algo assim, é quase que irrisório que eu tô falando. Mas é só mesmo para exemplificar para você, né, que às vezes você vai ter que deixar de fazer uma tarefa para fazer outra que de fato não pode ficar sem ser feita. Depois você faz no dia seguinte ou mais tarde, não tem problema. É algo que não vai te gerar um grande problema, mas existem coisas que precisam ser feitas hoje. Então, a atenção, o cuidado com a sua família, os seus filhos, principalmente se você tem filhos pequenos, né, esses ajustes, essa prioridade precisa acontecer hoje. Existe um tempo certo. Eles vão crescer e aí vai dar mais trabalho. O trabalho vai ser maior. Então, é sobre isso que eu estou falando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que seja útil para você. Um beijo, fiquem com Deus.